Minha rapaziada, hoje é dia de Inter em campo, às 7 horas da noite a bola rola contra o Flamengo no Maracanã para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E tem novidades importantes no time do Inter para esta partida. A gente fala sobre todo o pré-jogo, as escalações de Inter e Flamengo para o duelo de logo mais às 7 horas da noite, projeção de Maracanã lotado para o reencontro de Lucas Paquetá, que pode entrar no time de Felipe Luiz contra o Internacional nesta noite lá no Rio de Janeiro. A arbitragem do jogo, onde assistir a partida, e acrescento aqui uma grande informação, porque o Inter negocia com um grande reforço e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes eu peço, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E vamos lá, vamos para o nosso pré-jogo e também para essa informação importantíssima, que é o assunto que eu vou começar o vídeo. O Inter está negociando a repatriação do volante de 34 anos Juan Jesus, do Napoli, da Itália. Jogador que é formado pelas categorias de base do Internacional, apesar de não ser natural do Rio Grande do Sul. Ele é de Minas Gerais, mas fez boa parte da sua base e começou no profissional aqui no Brasil, no Internacional, lá em meados de 2010, 2011, e depois foi vendido numa grande venda do Inter para a Itália, onde jogou na Inter de Milão, na Roma e agora está desde 2021 no Napoli da Itália. O Juan Jesus tem contrato, gente, com o Internacional, aliás, com o Napoli, perdão, até o meio deste ano, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça no meio da temporada. E é isso que o Inter está trabalhando neste momento. O Inter está tentando articular com o Juan, primeiro, um projeto que o satisfaça ele e a sua família, para retornar ao Brasil e principalmente que ele assine um pré-contrato e o Inter aí sim trabalhe com o Napoli numa possibilidade dele chegar agora, chegar de forma antecipada. A gente já tinha falado nas últimas semanas que o Inter buscava um zagueiro no mercado. O Inter queria anunciar um zagueiro, preferencialmente um zagueiro que jogasse pelo lado direito, mas a gente sabe que o Inter também via com bons olhos um zagueiro canhoto para o lado esquerdo da zaga, porque hoje para essa função tem o Vitor Gabriel, que ainda não vem sendo um jogador tão confiável, o mercado que já tem seus 38, 39 anos, e depois o Juninho, que o Inter até não trata já como inegociável, e se pintar uma proposta, uma barca vai liberar o Juninho, vai utilizando ele enquanto precisa desse jogador para o lado esquerdo da zaga. Então já era uma procura do Inter por zagueiros no mercado e surge a possibilidade do Juan Jesus. O Inter tem conversas em andamento, essa é a informação. O Inter está tentando articular este pré-contrato para que o Juan Jesus assine e chegue no Internacional, ou agora principalmente, ou na pior das hipóteses, no meio do ano. Um ponto que é importante, a família do Juan Jesus. Ele já é um cara que tem dupla cidadania, tá lá na Itália desde 2011, como eu disse, jogou na Inter de Milão, na Roma e agora no Napoli. Morou em Milão, morou em Roma, morou em Nápoles, agora jogando no Napoli. É um cara muito bem, diria que adaptado à Itália, ao futebol italiano, evidentemente. A esposa dele é italiana, então também é um ponto que até o Lucas Colar trouxe hoje pela manhã durante o AM Colorado, quando a gente estava fazendo o programa, que o peso da escolha também passa pela esposa do Juan Jesus, que, como eu disse aqui, ela é italiana, mas o Inter está tentando esse pré-contrato com o Juan Jesus e trazer o jogador pelo menos no meio do ano, se não agora, tá? E aí o Inter primeiro vai ter que acertar o pré-contrato com o Juan para depois trabalhar com o Napoli uma liberação antecipada, que não promete ser simples. Por quê? O Juan Jesus, ele é titular do Napoli, tá? Aos 34 anos, o Napoli joga por vezes numa linha de 3 em que ele é o líbero, aquele zagueiro central, mas também zagueiro ainda do lado esquerdo por ser canhoto. Quando joga com dois zagueiros, ele é o zagueiro do lado esquerdo. Joga dessas duas formas o time do Napoli, que foi eliminado na Champions League na primeira fase da competição, mas que está na briga pelo título italiano, tá? É o terceiro colocado hoje da Liga Italiana, o Napoli. E é um cara importante, que é titular, que já ganhou o título por lá, que a torcida gosta. Ele até teve um episódio no ano passado de invasão de domicílio do seu carro, que foi depredado, enfim, uma situação que obviamente gerou uma instabilidade, mas ainda assim o Juan tem muito apreço pelo clube, pelas pessoas do clube, pelo dia a dia de lá e também por ficar lá. Então, tem um ponto que é importante a gente colocar. O Napoli sabe o contrato do seu jogador.
Então, se o Napoli não assinou até agora ou tentou uma renovação com o Juan, isso também é um fator importante. Por que o Napoli, que sabe que seu jogador pode sair de graça no meio do ano e é titular, não assinou até agora uma renovação? Tem possivelmente uma ligação também com essa possibilidade do Juan deixar o clube italiano, mas o Inter está trabalhando para repatriar o zagueiro Juan, tá? Avançando para o nosso pré-jogo, porque hoje é dia de Inter, gente. Inter e Flamengo, 7 horas da noite, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois perderam na rodada de estreia. O Flamengo, que entrou com o time titular a partir do quarto jogo atrás, 4 jogos para trás, contra o Vasco da Gama. O Flamengo teve aí o Mundial no final do ano passado, caiu nos pênaltis para o Paris Saint-Germain na final, fez um bom enfrentamento, empate 1-1 no tempo normal. Deu férias prolongadas, porque a temporada foi até quase ao final do mês de dezembro, e eles voltaram a treinar no dia 12. Enquanto isso, o Flamengo começou o Campeonato Carioca com a gurizada, tanto que nem mandou time para a Copa São Paulo de Futebol Júnior para jogar com o Sub-20 no Campeonato Carioca, mas os resultados não foram bons. Então o Flamengo antecipou o retorno do time titular para o jogo contra o Vasco, venceu por 1-0, o Vasco teve um jogador a menos, o Cauã Barros, volante do Vasco, foi expulso nesse jogo. Muita gente fala que essa vitória do Flamengo também esteve condicionada ao Vasco ter jogado boa parte da partida com 1 a menos, mas o Flamengo vence o Vasco e depois perde o Clássico para o Fluminense no Carioca, perde para o São Paulo por 2-1 na estreia do Brasileirão e perdeu no final de semana tomando um totó de bola, eu vi o jogo todo, contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil. Então já começa uma pressão em cima do Felipe Luiz e do grupo de jogadores do Flamengo. Eu não vou me apegar na tabela do Campeonato Brasileiro porque os dois perderam e foi só uma rodada, mas os dois obviamente estão na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Sobre o time que vai enfrentar o Inter, o time do Flamengo, tá? Que promete colocar mais de 50 mil torcedores no Maracanã, será o reencontro do torcedor do Flamengo com o Lucas Paquetá, que foi contratado na semana passada e anunciado, foi às pressas para o jogo da Supercopa do Brasil contra o Corinthians e hoje também está relacionado para estrear contra o Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Já fez a sua estreia no final de semana com a camiseta do Flamengo. O Felipe Luiz não vai ter 3 jogadores. O Saúl no departamento médico, teve que passar até por uma cirurgia na virada do ano. O Luiz Araújo é um desfalque de última hora. O Luiz Araújo ele apresentou dores musculares e não está relacionado para o jogo contra o Inter. E também o Jorginho, que foi expulso. O Flamengo reclamou de um pênalti no final do jogo lá no Morumbi, na estreia do Brasileirão, na derrota por 2-1. Jorginho xingou o Wilton Pereira Sampaio, árbitro que era quem comandava a partida, foi expulso direto e também é desfalque contra o Inter. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Emerson Royal ou Varela na lateral direita, Vitão ou Léo Ortiz, Vitão ex-Inter ou Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, Pulgar, Everton Araújo deve ser o substituto do Jorginho e Carrascal. Nos lados, Plata e Cebolinha ou o Arrascaeta e o Pedro. Tá? Se jogar o Arrascaeta vai pro meio, o Carrascal vai pra ponta. Se jogar o Cebolinha, o Carrascal por dentro e o Cebolinha na ponta. Eu não descarto uma entrada do Paquetá, por ser esse jogo aí de reencontro do torcedor do Flamengo com o jogador. Então eu não descarto uma possibilidade do Paquetá sendo titular. Mas é um grande time, a gente sabe, essa é a equipe do Flamengo. Em relação ao Inter, tá? Novidades primeiro no banco de reservas, o Alejandro, que chegou no domingo a Porto Alegre, treinou na segunda, na terça, já deu coletiva de apresentação com a camiseta do Inter, está relacionado. Deve começar a partida no banco de reservas o Alejandro. O Benjamin Arrim e o Benjamin Arrim e o Alan Rodrigues estão em fase final de recuperação, já trabalham no campo e podem voltar contra o São Luís no final de semana nas quartas do Campeonato Gaúcho. Outra novidade, o Villagra, o Inter não informou sem nenhum tipo de problema físico, então tudo leva a crer que é uma questão também técnica. O Villagra não está relacionado para o jogo de logo mais. O Thiago Maia, que eu citei sem querer, ele jogou contra o Caxias, entrou no segundo tempo e está relacionado para reencontrar o seu ex-clube, o Flamengo, hoje também, tá? O provável Inter tem Rocher no gol, tem na lateral direita Bruno Gomes, na zaga Félix Torres e Mercado ou Vitor Gabriel, e o Bernabé na lateral esquerda.
Ronaldo, primeiro volante, mais à frente Paulinho Paula, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro, e no comando de ataque Rafael Borré, esse o provável Inter para o jogo contra o Flamengo, jogo que vai ter a transmissão do Premier às 7 horas da noite, pay-per-view, né, TV fechada com o Premier transmite o jogo, e vai ter a arbitragem do Rodrigo José Pereira de Lima, do estado de Pernambuco, auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia, o Eduardo Gonçalves da Cruz do Mato Grosso, o quarto árbitro Maguelson Lima Barbosa do Distrito Federal e no VAR o Caio Max Augusto Vieira de Goiânia. Olho nele, tá? Acho que é um cara que vem deixando a desejar como árbitro de vídeo aqui no Brasil, tá? Qual que é o teu palpite pro jogo de hoje? O meu? 2-2. Teremos um jogaço hoje no Maracanã, 2-2 e o Inter arrancando um pontinho desse Super Flamengo que já seria muito bom cá entre nós, tá? Deixa teu palpite nos comentários e não esquece, deixa teu like aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.